Bem-vindos a mais um mergulho profundo do nosso material de hoje. Vamos pular direto para os bastidores invisíveis da Terra, dissecando as complexidades de um texto que é um verdadeiro clássico, o capítulo 34 da obra Nosso Lar. A gente vai acompanhar a descida literal do narrador André e da equipe dele direto para a atmosfera completamente caótica do nosso mundo. É um relato brutal, cheio de contrastes fortíssimos e de mecânicas espirituais que mostram, na prática, como essa tal assistência invisível realmente funciona. Vamos mapear cada etapa dessa jornada para entender o que exatamente está acontecendo ali. O texto já começa jogando a gente no meio do caos, focando no choque total do protagonista. Enquanto eles andam por ruas super movimentadas de um bairro modesto, a visão espiritual do André é ampliada e o que ele vê é assustador. Entidades de ordem inferior estão por toda a parte, formando literalmente nuvens escuras que parecem ter despencado no chão. E o detalhe que mais choca é como essas entidades interagem com os pedestres comuns. A narrativa descreve essas sombras coladas nas pessoas encarnadas, às vezes até num abraço bizarro e invisível. É uma cena de domínio total nas ruas, deixando claro que o número dessas entidades sombrias é tão grande quanto, ou até maior, que o número de pessoas caminhando por ali. E isso ilustra um contraste que é simplesmente esmagador. De um lado da balança, a gente tem o ambiente que os personagens já estão acostumados, aquela serenidade e paz absolutas da cidade espiritual de Nosso Lar. Do outro lado, a nossa crosta terrestre. O André começa a sentir uma angústia, uns choques no coração, sem nem saber de onde isso vem. É a sensação exata de mergulhar num oceano vibratório absurdamente denso, onde até puxar o ar é difícil. Não é só uma mudança de cenário visual, é uma opressão física real para esses personagens que acabaram de descer de esferas muito mais sutis. Então, a grande questão que fica é como sobreviver e atuar num ambiente tão pesado assim. É aqui que o Aniceto, o instrutor do grupo, traz um conceito que é uma verdadeira virada de chave: a observação ativa. Ele explica que a visão do André foi ampliada de propósito para ele aprender, mas que para ajudar de verdade é preciso um treinamento mental pesado. A recomendação é manter o bom ânimo e uma fortaleza mental inabalável. A regra é muito clara: é impossível ajudar alguém se a gente mesmo se entregar ao pavor ou a medo sem sentido. Ter observação ativa significa segurar a onda emocional para não ser engolido por essa atmosfera densa. Entrando agora na nossa primeira sessão, a oficina espiritual. A anatomia desse lugar que eles visitam é fascinante. No plano físico, imaginem uma casa de aspecto extremamente simples, super humilde, cercada por um jardinzinho comum. Mas, quando olhamos pelo ângulo espiritual, uau! A casa inteira brilha com uma luz que não para, lembrando exatamente a cidade espiritual lá de cima. E tem um terceiro ponto incrível. Diferente das casas comuns, onde qualquer entidade entra a hora que quer, esse lugar tem um sistema vibratório de vigilância na porta. É como se fosse um scanner de segurança de altíssima tecnologia, liberando a entrada só para quem é autorizado. Toda essa junção de simplicidade material com tecnologia espiritual de ponta é explicada pelo próprio Aniceto. Ele aponta para aquela casinha pobre e solta uma revelação. Aquilo não é só uma casa humana comum. Ele diz que ali é o refúgio deles, uma oficina que representa a própria cidade de Nosso Lar. Ou seja, é literalmente um posto avançado, uma base de operações invisível encravada no meio da nossa crosta terrestre. E a recepção na porta é outro ponto alto. Super calorosa, mas extremamente organizada. Vários trabalhadores espirituais acenam das janelas, na maior alegria, enquanto o anfitrião, um espírito super simpático chamado Isidoro, recebe a equipe na porta, reconhecendo todo mundo como novos cooperadores. O narrador até confessa que ficou surpreso de ver um espírito exercendo uma chefia tão firme e confiante sobre uma casa terrena. O Isidoro deixa bem claro que aquele espaço funciona como uma verdadeira tenda de amor, dedicada 100% ao serviço invisível e fiel. Avançando para o nosso próximo ponto: os limites da vidência. Da porta para dentro, a coisa fica ainda mais interessante, porque duas realidades ocupam o mesmíssimo espaço. Na parte física, vemos móveis bem velhinhos, quadros antigos, crianças estudando e a Dona Isabel, a figura central, tricotando tranquilamente. É a cena perfeita de uma vida doméstica pacata. Mas a realidade espiritual por trás disso é de cair o queixo. Da testa, do peito e das mãos da Isabel irradia uma luz fortíssima. O que parece ser só uma sala de estar comum está, na verdade, lotada de entidades evoluídas, totalmente invisíveis para quem está ali no físico. É uma justaposição maravilhosa entre o mundano e o extraordinário.
Mas aí surge uma dúvida muito lógica, né? Se a casa está abarrotada de trabalhadores espirituais luminosos, a Isabel consegue ver tudo isso? A resposta é a vidência restrita. O Aniceto explica que por mais que a Isabel tenha uma baita capacidade psíquica, ela não tem permissão para enxergar o pacote completo. Os benfeitores limitam a visão dela para que ela veja só um 20avos do que está rolando na sala. E o motivo é super prático. Se ela visse exatamente tudo o tempo todo, perderia a paz mental. É um mecanismo de defesa vital para manter o equilíbrio emocional de quem ainda vive na matéria. Agora, preparem-se para esse detalhe impressionante sobre a dinâmica da família. O Isidoro, que a gente viu chefiando a casa de forma tão enérgica, desencarnou há 3 anos. Mas em vez de seguir em frente para outras esferas, ele recebeu permissão para continuar morando na mesma casa, tudo por causa de um amor espiritual gigantesco. Ele não está ali como uma assombração, muito pelo contrário. Ele atua como um marido parceiro, um pai dedicado e a sentinela máxima que mantém aquela oficina de luz funcionando em segurança. Chegamos à nossa terceira e última sessão, a metáfora das âncoras. O grupo é então levado para a sala mais íntima da casa. Fisicamente continua a mesma pegada humilde, mesa tosca, bancos rústicos. Mas o brilho espiritual é maravilhoso. Tem luzes de conforto brilhando em cada cantinho. Lembra lá do começo, das ruas lá fora infestadas de sombras e obsessores? Pois é, aqui dentro é o oposto absoluto. Entidades super esclarecidas estão reunidas, batendo um papo super edificante. É um oásis de luz no meio do deserto, e tudo isso sustentado pelo esforço contínuo daquela família humana. E isso nos leva direto para a conclusão genial do Aniceto. Ele compara toda essa dinâmica de assistência a uma manobra marítima. Pensem nos grandes benfeitores espirituais como navios gigantescos tentando a todo custo ancorar no mundo para ajudar quem precisa. O problema é que navio nenhum para sem uma âncora pesada. Essas âncoras são justamente os seres humanos encarnados, gente corajosa e altruísta como a Isabel. Sem essas âncoras humanas encravadas na matéria, as forças superiores não têm como atuar de forma eficiente aqui embaixo. É uma via de mão dupla. A base do auxílio espiritual depende totalmente do altruísmo humano. No fim das contas, a narrativa amarra isso com perfeição. A luz e a proteção vêm lá de cima, sem dúvida, mas o ponto de fixação precisa vir do esforço humano diário. No meio de um mundo denso e caótico, o acaso não resolve nada. Requer muito suor oculto, de pessoas que simplesmente escolhem servir. O que nos deixa com uma reflexão poderosa para fechar o nosso mergulho de hoje. Num mundo tão bagunçado como o nosso, onde será que estão as âncoras invisíveis que sustentam a luz nos dias de hoje? Fica aí o pensamento para continuarmos digerindo tudo isso. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima exploração.